Estão vendo a bolinha vermelha lá em cima? Isso significa que já iniciamos a nossa gravação, tá certo? Então tá, o conteúdo de hoje é a organização interna dos parágrafos e os tipos de introdução, tá certo? Nós vamos ver o que necessita dentro de um parágrafo. Já introduzi aqui a questão de tipologia e gênero textual, que a gente pode revisar em uma outra aula, porque nunca é muito revisar esse conceito, vocês já viram, mas nunca é muito revisar. E aí também a gente vai ver os tipos de introdução. Por quê? Porque esses tipos de introdução, eles vão se adequar tanto ao teu perfil como autor de um texto, quanto à temática proposta por uma banca. E claro que a gente fala muito sobre o Enem, mas há outras bancas que pedem dissertação argumentativa. Por exemplo, no Dia das Mães lá, faz uns dias, esse mês, rolou o concurso da PRF, e aí teve uma dissertação argumentativa dentro do processo do concurso. Então, vocês veem que não é só a redação do Enem que a gente precisa ter como foco. A gente precisa de todas essas possibilidades em vista. Concursos públicos, processos seletivos, vestibulares internos. Vestibular interno, gente, é daquelas universidades privadas, certo? Faculdades privadas. Então, muitos deles pedem produção textual, ao invés de uma prova com várias questões. Ou ainda pedem a prova com várias questões e a produção textual. Por isso que a gente precisa estar bastante atento a todas essas possibilidades e se preparar, tá certo? Professora, temas. Não dá para citar temas agora. Ainda não, gente. Tem muita coisa para rolar daqui para o Enem. Quando tiver mais próximo, a gente começa a arriscar temas, tá bem? Mas vamos nos preparando para vários temas possíveis. Porque, como eu falei agora, vocês podem passar por outros processos seletivos que demandem a dissertação argumentativa, tá certo? Vamos começar aqui relembrando. A dissertação argumentativa se divide aqui, ó, em introdução, desenvolvimento e conclusão com proposta de intervenção. Porque é importante a gente sempre lembrar disso. Porque, às vezes, a gente vai se empolgando na hora de produzir um texto, uma parte fica tão grande que falta linha para as outras. Quem nunca passou por isso, que atira a primeira pedra. Principalmente quem está começando a exercitar agora. E se você tem contato com estudantes de primeira série e tal, tem logo a dica, gente, de que eles comecem a estar exercitando a redação desde já, certo? Desde já mesmo, porque a gente precisa muito que se torne um exercício, que se torne um hábito, que produzir o texto seja algo quase automático para vocês, entendeu? Porque se não for, se você deixa só para treinar em cima da hora, fica muito difícil não se deparar com a redação de uma forma negativa, travando, deixando a página em branco, porque não consegue desenvolver. Então, no decorrer das aulas, nós vamos tentar trazer tanto técnicas como exercícios, como dicas para vocês irem desenvolvendo essa habilidade de produção textual, bem, principalmente voltada à dissertação argumentativa. A gente hoje vai falar muito sobre introdução, em próximas aulas sobre desenvolvimento, e a conclusão com proposta de intervenção é muito importante que vocês internalizem isso, porque tem gente que conclui o texto como se fosse um artigo de opinião e não coloca lá a proposta de intervenção, que ela é tão importante a ponto de ter uma competência só sobre ela. Então, a competência 5, ela é composta apenas na avaliação da sua proposta de intervenção. Se não construiu proposta de intervenção, a competência 5 pode até zerar. Isso é um problema muito sério, tá bem? Porque aí o corretor vai ter que estar catando alguma coisa lá no teu texto que tenha a intenção de sugerir algo. Só para ter tipo, um nívelzinho na competência, tá? Então, toma cuidado. Vamos conceituar aqui rapidinho, que a gente já viu naquela aula de revisão, antes da diagnóstica,
alguns conceitos, mas eu trouxe aqui uma citação para ajudar um pouquinho vocês a relembrarem desse conceito, tá? O texto dissertativo argumentativo pressupõe uma concepção da linguagem enquanto uma relação dialógica, ou seja, ela é uma conversa, ela é um diálogo, tá? Você não vai escrever o seu texto apenas para você, tenham em mente isso. Uma vez que quem argumenta o faz com vista a convencer o interlocutor. Quem vai ler? Quem vai receber a mensagem? Lembram da teoria da comunicação que a gente viu há alguns dias? Os elementos que compõem o processo comunicativo. Então, eu sou o locutor, eu estou dando aula para vocês, vocês são interlocutores na maior parte do tempo, mas podem passar em algum momento a ser locutor. Já na redação do Enem, você vai produzir, você é o locutor, e o teu corretor é o interlocutor, é quem vai ler o teu texto e tentar compreender aquilo que você escreveu lá. Por isso que tem que ser bastante claro, objetivo na tua produção. Significa poder movimentar-se dentro de diferentes perspectivas, ter em mente uma representação do interlocutor e relacionar-se com ela, antecipando possíveis objeções, esclarecendo pontos de vista, defendendo argumentos, apresentando ideias contrárias e refutando-as. Como assim, gente? Quando eu tenho lá um argumento sendo apresentado, eu já tenho que ter em mente qual a possibilidade de contra-argumentação para ele. E se essa contra-argumentação não é mais, não tem um peso maior do que o argumento que eu estou colocando ali. Ainda há o risco de eu, como autor, me atrapalhar um pouquinho ali na minha produção e não conseguir manter a minha linha de raciocínio argumentativo. Então, vocês precisam ter muito cuidado. E em uma próxima aula a gente vai falar mais sobre projeto de texto para evitar esse deslize, tá bem? Confirmem aí, gente. Quem tiver alguma colocação, quem tiver algum questionamento, pode abrir o microfone ou falar no chat. Beleza? Mesmo esquema, tá? Dessa forma, a argumentação realiza-se num espaço entre o estabelecimento de um sujeito, o autor, o candidato, vocês, e a representação de um interlocutor, leitor, corretor, certo? Isso aqui, gente, olha só desde quando existe essa teoria, desde 1987. Então, vocês veem que é um processo muito bem estabelecido, tá bem? Essa questão da produção textual, de como a gente vê essa relação dentro do processo comunicativo em relação a quem escreve o texto, quem lê o texto, tá bem? Sim, Jamile. Sim. Hoje, galera, só avisando, hoje, às 7 horas da noite, a gente vai ter uma conferência, uma videoconferência, com um convidado falando sobre a temática dessa semana, primeira semana do Desafio Nota 1000. E para que vocês possam mandar, assim, para colegas conhecidos de vocês, a gente também vai transmitir via YouTube, tá certo? Para ficar mais organizado e também ficar salvo lá para quem não puder no momento assistir, tá certo? Mas estejam preparados, quem tiver dúvidas, quem já viu o tema e tiver dúvidas, já vão anotando para questioná-lo. Usem e abusem do convidado, tá? Nesse sentido. Continuando, gente, sobre o conceito de argumentar, convencer e persuadir, tá? Por quê? Porque vocês vão ter que trabalhar dentro dessa perspectiva durante o texto de vocês, certo? O intuito é esse. Do ponto de vista da organização clássica das disciplinas, a argumentação está vinculada à lógica, que é a arte de pensar corretamente, à retórica, que é a arte de bem falar, e à dialética, que é a arte de bem dialogar. Esse conjunto forma a base do sistema no qual a argumentação foi pensada de Aristóteles ao fim do século XIX. Houveram algumas mudanças? Poucas, tá? Mas o que é interessante vocês pensarem, vocês colocarem logo assim como ideia fixa na cabeça de vocês. O texto, ele começa aqui. Ele começa no pensamento. Quando a gente começa a ler um tema,
e os textos motivadores, e aí a gente começa a ter ideias e anotá-las, e pensar, né, em argumentos, pensar qual a sua opinião sobre aquele tema. Tudo isso está lá na lógica, tá? Tá no seu pensamento. Todo e qualquer texto começa no pensamento. Depois é que você vai trabalhar a questão da retórica e da dialógica, que é a questão de construir o seu texto, escolher vocabulário, ter coerência e coesão das ideias apresentadas, tá? Falando aqui no ato de produção. Mas um dos maiores problemas é o travar quando vê o tema. Por isso que eu sempre falo, um exercício muito fácil, que se torna um hábito e que te ajuda em produção de texto. Tudo que existe no mundo, tudo que você tem contato, você pensar, qual a minha opinião sobre isso? Gente, é um exercício super, super fácil. Eu indico demais que vocês façam em relação a ter opinião. Opinião dentro da dissertação argumentativa gera o quê? Tese. Então, o que você pensa sobre determinado assunto? O que você pensa sobre determinado acontecimento na sociedade? Se você faz esse exercício, você torna ele um hábito e você faz o teu cérebro trabalhar dessa forma. Hábitos saudáveis te ajudam muito, tá? E como vocês estão com esse foco em Enem, concurso público, processo seletivo, precisa criar esse hábito. E outros que a gente vai dando dicas por aí, bem? Então, como eu começo o meu texto dissertativo argumentativo? Você primeiro tem que ler com atenção o enunciado do tema, ou frase-tema, e os textos motivadores. Leia com atenção. Anote o que você começa a ter como ideias relacionadas ao tema e aos textos motivadores. Que informação você tem que pode adicionar lá já na tua parte argumentativa. Começa a fazer esse processo logo no início. Vai ajudar muito em relação ao tempo e ao teu projeto de texto. Anote as ideias que vão surgindo. Pense em perguntas que motivem sua produção. O que eu penso sobre isso? Quais problemas há aqui? Como posso comprovar? Há fatos relacionados a isso? Ou ainda, como posso resolver? São perguntas motivadoras que nós podemos utilizar na hora de produzir o texto. Selecione as mais relevantes para produzir seu texto. Como é que eu sei que algo é mais relevante que outro? Eu vou fazendo essa análise, né, da dica anterior, e nessa análise eu começo a categorizar e também a ver que informações se combinam melhor para que eu produza o texto. E é aqui que entra o projeto de texto. Que argumentos se combinam melhor para embasar a tese, que é a minha opinião sobre aquele tema. Dê um tempo, sempre faço rascunho, desculpa, sempre. Nunca deixe de fazer rascunho, gente, porque o rascunho é aquele momento em que a gente está colocando meio que um pouco desorganizado o nosso texto, mas é a produção inicial. Tem gente que consegue fazer rascunhos super organizados. Ótimo. Não faz isso, Gleison, não faz só na folha oficial, assim você rasga meu coração. Ai, meu Deus. Faz isso não. Ó, aí a última dica é que você dê um tempo e depois você relê o seu rascunho. Por quê? Porque é comprovado que cerca de 1 hora depois da nossa produção, nós conseguimos começar a encontrar os nossos próprios erros. O ideal seriam 24 horas. Não temos, né? Não temos. Mas não deixe de fazer o rascunho. Ali é sua tentativa e erro. É sua tentativa e erro. Tá? E sempre muita atenção. Nunca vai vir uma prova sem rascunho. Se você não encontrou rascunho, a folha de rascunho, chame o aplicador de prova
Aí mostra, não estou encontrando. Talvez tenha mudado de posição no caderno de questões. Talvez possa, sim, ter vindo faltando. Aí você fala com o aplicador para resolver, bem? Vamos lá. Vamos agora falar sobre a organização interna dos parágrafos, porque existe uma organização nessa bagaceira, tá? Do jeito que o texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão com proposta de intervenção, o parágrafo ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, nem sempre com proposta de intervenção, tá? Então, o parágrafo ele também tem uma estrutura pré-definida, tá certo? E aí a gente vai ver aqui no decorrer da aula. É importante conhecer os métodos para adequar cada tema. Não há uma regra pré-definida, mas abordagens que podem ser escolhidas de acordo com a situação de produção da dissertação argumentativa. E que situações podem ser essas? Pode ser um tema que caiba determinada metodologia, pode ser já que você, como um produtor experiente, como é que se torna um produtor experiente? Sempre produzindo redações. Gente, a maioria do pessoal que tira nota 1000 sempre fala que produz no mínimo 2 a 3 redações por semana, tá? Eu sei que vocês estão com muita coisa para fazer. Realmente precisa tentar se reorganizar. E claro que conversar com os responsáveis de que vocês ainda estão estudando, independente de estar na escola ou não. O ato de estudar não é só esse horário aqui à tarde, tá bem? Então, a gente precisa ter esse diálogo e esse apoio com os responsáveis de vocês. A estrutura interna do parágrafo é composta por divisões. Os períodos. Estes se organizam em ideia central e ou tópico frasal. Vocês vão encontrar essas duas nomenclaturas. E desenvolvimento do raciocínio exposto no tópico e a conclusão. Geralmente, o parágrafo que vem a seguir, ele traz aí um pouquinho do que você falou no outro, ou o anterior já dá uma dica do que você vai trazer no próximo. Quando a gente chega a esse nível, temos um produtor textual de alta performance. E isso é muito bom, porque você vê uma ótima coesão e coerência textual nesse autor que consegue fazer dessa forma, fazer bem amarradinho o texto. O parágrafo já dá uma sugestão do próximo, ou o próximo já dá uma sugestão do anterior. Você vê uma linearidade, uma relação entre parágrafos. Ai, é tão lindo um texto assim. Vamos lá. Então, vamos analisar aqui o parágrafo abaixo. Um dos primeiros passos para a mudança é compreender que escolas, como as conhecemos, não foram feitas para a educação global. Sempre haverá mais demanda do que oferta. Sempre haverá Einsteins que deram azar de nascerem na Tanzânia. Nestas condições, não adianta estabelecer cotas, lotar classes ou sobrecarregar professores com aulas, porque isso não vai melhorar a qualidade do ensino. Nem é possível enganar os alunos com a promessa de um aprendizado mágico, no melhor estilo das receitas autoajuda. O que é fundamental é levar o conhecimento estruturado para a internet, tirando de cada novo conteúdo digital seu valor educacional. Esse texto ele é de 2013, ele foi escrito para uma revista pelo Radfar, quase que não sai o nome do autor. E, claro, ele foi escolhido propositalmente. Gente, estamos trabalhando com tudo que temos e tudo que não temos para tentar fazer o processo educativo continuar funcionando. Estamos aqui todas as tardes, tentando trazer para vocês uma certa normalidade e frequência. Também sempre estamos tentando orientar vocês através de todos os canais possíveis e impossíveis. Quase que sinal de fumaça está voltando à ativa. Então, assim, a escola ela não estava preparada para isso, mas a gente está tentando, certo? Eu sinto que muitas pessoas não estão preparadas até esse momento, incluindo estudantes e professores, porque somos seres humanos, porque conhecimento não é algo que simplesmente cai do céu ou a gente coloca um pendrive e está lá. A gente precisa de tempo, a gente precisa de estrutura, e por isso que a gente está tentando ao máximo. Tá bem?
E a ideia também é lembrar que um recurso que muitas vezes era só para recreação, hoje é essencial para a educação de vocês, para que a gente tenha esse contato, para que o processo educativo aconteça. Então, não nos deixe, tá bom? Por favor. Obrigada. E eu tenho canal, gente, eu só não. Só que eu levei uns. Eu levei aí uns copyright, aí eu parei. Mas eu vou voltar. Estou voltando. Vamos lá, gente. Analisando aquele parágrafo. Fica colocando música de quem não deve ajudar. Quê? A maioria das vezes o canal do YouTube é as músicas que colocam. É. Inclusive, o que acontece, gente? Existe o estúdio do YouTube e aí, às vezes, determinada música sai do estúdio. Então, se acontece de sair do estúdio, aí, se você usou, você pode ter problema de copyright. Mas tudo bem. Gente, deixa eu reorganizar ele, que eu falo o nome para vocês, tá? O bichinho tá meio sofrido. Tem que ver como é que ele tá. Tá bem, galera? Mas, assim, eu vou reativar para esse processo que eu tô falando, de disponibilizar as aulas para quem quiser rever e para quem não tá assistindo. Beleza? Então, vamos lá. Aquele parágrafo tá dividido aqui agora para a gente analisar bonitinho. Então, a gente tem a ideia central, e aqui eu trouxe o período que constitui a ideia central do parágrafo. Um dos primeiros passos para a mudança é compreender que escolas, como conhecemos hoje, não foram feitas para a educação global. Tópico frasal, afirmação forte, período relevante. Dei início ao meu parágrafo. Aí eu venho com o desenvolvimento. O que é um desenvolvimento no parágrafo? É quando eu começo a estruturar, a trazer informações que sustentem esse meu tópico frasal. Ai, gente. Então, vamos lá. Qual foi o desenvolvimento que o autor escolheu? Sempre haverá mais demanda do que oferta. Sempre haverá Einsteins que deram azar de nascerem na Tanzânia. Nessas condições, não adianta estabelecer cotas, lotar classes ou sobrecarregar professores com aulas, porque isso não vai melhorar a qualidade do ensino. Não é possível enganar os alunos com a promessa de que um aprendizado mágico no melhor estilo das receitas de autoajuda. Gente, não é mágica, é suor, é transpiração mesmo. Aprender demanda tempo, demanda esforço, tem hora que parece que o conteúdo não vai fazer sentido. Quando isso acontecer, para, dá uma pausa, sai, faz o Pomodoro. Lembram do Pomodoro? Estuda, determinado tempo, depois faz uma pausa, vai fazer outra coisa que não tenha nada a ver com o que você está estudando. Aí, talvez, quando você voltar, aí o seu cérebro tem começado a compreender, porque é como um sistema de blocos. Quem assistiu... Ai, gente, agora me fugiu o nome. Aquele filme das emoções. Por favor, me ajuda. Divertidamente. Isso, Jamile, divertidamente, amo aquele filme, de coração. A questão dos globos, né? E de como se seleciona e ficam memórias fixas e outras memórias são jogadas no esquecimento, enfim. É uma forma ilustrativa de mostrar realmente como o cérebro funciona. E ele precisa de acomodação. As informações que a gente adquire precisam ser acomodadas no cérebro, tá, galera? Então, fica uma dica aí de que é necessário revisar, é necessário ficar cansado mesmo. Infelizmente, o conhecimento, ele não vem como algo assim, mágico, tá? Então, lembre-se que aqui a gente não engana vocês. O conhecimento, ele depende sim de transpiração, ele não é uma coisa mágica. O aprendizado, ele não vai assim,
Acordei e sei todos os elementos da tabela periódica. Uhul! Ai, gente. E a Elza vem daqui a pouco. Ai, ai. É, galera. Estudar 25 horas, descansar 2 semanas, não é uma boa adaptação do Pomodoro, tá? Não indico. Não indico, tá? Cuidado. Mas, assim, 25 minutos, 15 minutos, enfim, vocês vão estabelecendo o que se torna melhor. É como um sistema de recompensa, tá? Eu faço muito, por exemplo, quero comer muito uma coisa. Eu só vou comer quando eu terminar o que eu tô fazendo. É tipo um sistema de recompensa, de autorrecompensa. Às vezes funciona, às vezes não. Quando a demanda é muito longa, aí não funciona, eu tenho que cortar o processo no meio mesmo. Vamos à conclusão do parágrafo? O que é fundamental é levar o conhecimento estruturado para a internet, tirando de cada novo console digital seu valor educacional. Então, ó, a ideia central é que as escolas não foram feitas para a educação global. O que seria uma educação global? Uma educação completa, integrada. Olha só, gente, por acaso a escola cidadã integral, ela tem esse pensamento. Não é à toa que a gente tem como espinha dorsal projeto de vida, que culmina agora na 3ª série, no pós-médio, que é o pensamento do que vem depois do ensino médio. Não é à toa que a gente tem orientação de estudos para ajudar vocês a entenderem como funciona a tua mente de estudante e quais as melhores técnicas para cada um de vocês. Não é à toa que a BNCC fica sempre citando uma disciplina e outra e fazendo conexões com a realidade. Então, entendam que o processo dentro de uma escola integral, ele difere dessa escola citada aqui no texto, tá? Estevão, ótimo. Eu vi uma vez que não adianta você estudar e não ter uma noite boa de sono. Fica mais difícil de fixar alguma coisa na cabeça. Você vai estar... vamos fazer uma analogia aqui. É como se eu usasse um computador sem nunca recarregar a bateria dele. Uma hora vai acabar a bateria, o computador começa a travar, ou então o celular, a mesma coisa. A bateria está acabando, ele não começa a travar? Não começa a dar tudo errado? Ser humano. Somos uma máquina perfeita. A gente tem até backup, olha só. É igual aquela história, o computador tem a memória RAM, que é a memória provisória, tem a memória cache, e tem o HD. O cérebro funciona do mesmo jeito. Só que durante o dia é tipo a memória RAM, que ele fica, aí durante a noite é que vai ter aquela hora de sono. Por isso que o médico recomenda dormir cedo, 11 horas no máximo, porque é um período, parece que é de 2 horas da manhã, 1h30, não sei direito. Aí é que ele começa, quando você dorme, que começa a fixar, ele começa a passar todo o aprendizagem que você teve durante o dia, fixar no seu cérebro durante a noite. Desse jeito, mais ou menos. Eu não sou muito bem explicado, não, eu não sou médico, doutor nessas áreas. Mas todo conhecimento é relevante e a fala de Bira foi ótima. Realmente, gente, é necessário. A gente fala por experiência própria, porque a gente acabou assim, né? Querendo ou não, perdendo algumas noites de sono. E aí a conta vem, tá, gente? A conta vem, ela é altíssima, tá bem? Então, vocês precisam tomar cuidado na adolescência, pré-adolescência e adolescência. É muito necessário ter esse sono reparador, porque interfere muito em muitas coisas, tanto crescimento, desenvolvimento corporal e mental, tá? Então, saúde, gente. Olha só, o Demétrio, toda vez que você desliga o computador, aquela memória RAM é reiniciada, mesma coisa com a mente humana. Perfeito, Demétrio. Eita, gente, vocês dormem tarde. Eita, que a memória RAM de alguns aqui tá meio ruim. Então, gente, ter o hábito de dormir, eu sei quanto é difícil. Tem noite também que eu tenho esse problema, mas tentar dormir e sem estímulos medicamentosos, claro, tá?
Então, é muito necessário para vocês. O processo de aprendizagem depende disso, o processo de crescimento também depende disso, enfim, tá? Tomem cuidado. Gente, eu amo dormir. Dormir hoje, para mim, é vida. Nossa Senhora. Amo. Yes, ei. Dormir é bom demais, pelo amor de Deus. Bira que não dorme, parece uma coruja. Mas agora ele tá dormindo melhor. Mas, ó, qualidade de vida, galera. Qualidade de vida. Então, revejam esses hábitos para que vocês consigam, né, ter um desenvolvimento maior. Porque quando vocês vão ficando mais velhos, o corpo, o organismo começa a cobrar essas faltas de uma boa noite de sono, essas faltas de uma permanência de memória, enfim, tá? Cuidado. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre o parágrafo introdutório. Nós vimos lá a estrutura básica dos parágrafos. E isso é parágrafos em geral, tá certo, gente? Mas o parágrafo introdutório, ele tem algumas características mais pontuais. Há alguns detalhes que devem ser levados em consideração. Querendo ou não, ele é a porta de entrada para o leitor do teu texto te compreender. O corretor, ele não te conhece. Ele vai te conhecer através do teu texto. O que ele quer saber? Se você domina aquelas 5 competências em que são divididas a correção do Enem. Deixa eu até pegar para vocês verem aqui. Ó, já estou até aqui com a matriz bonitinha para corrigir os textos de vocês, tá vendo? 5 competênciazinhas. Cada competência possui níveis que vão de 0 a 40, certo? E aí, vai divergir de texto a texto. O que ele quer saber? Se você realmente sabe argumentar, se você soube construir e embasar bem sua tese, se o teu texto tem todos os quesitos necessários para ser um texto nota 1000, né? E a gente sabe o quão difícil é conseguir a nota 1000, tá? Então, cuidado. Ah, eu gostei de uma fala aqui do Josias, e também da sua, Estevão. Dormir cedo é importante, acordar cedo. Se você criou esse hábito, ótimo. Eu dormi cedo para assistir anime, vídeo de luta e motivação. Então, gente, olha só. Precisa de uma motivação. Vocês precisam pensar no futuro. Então, se eu tenho a possibilidade de dormir melhor, de dormir cedo, de ter uma qualidade no meu sono, então eu vou tentar isso aí. Tem pessoas que conseguem fazer todo esse processo que a gente falou durante a aula em um curto espaço de tempo. Tem pessoas que só conseguem dormir 6 horas por noite e estão super, super animadas de manhã. Rapaz, eu sou o tipo de pessoa que eu acordo assim, acordei, sabe? Super, super feliz, só que não. Aí, assim, depois de uma meia hora, eu começo a voltar pro corpo, tá? É tipo assim. Todo mundo que convive comigo fala isso, né? Eu tô replicando para vocês. A minha mãe disse que pela manhã parece que o mundo vai acabar para mim. Mas vamos lá. Então, a gente precisa tomar cuidado, tá certo? E, para a gente aprender tudo isso que tem nos conteúdos da aula, precisa realmente dormir bem, beleza? Vamos falar aqui do parágrafo introdutório, voltando para o conteúdo. Geralmente, organiza-se em 3 períodos. Vou voltar aqui um slide para vocês entenderem aqui, ó. Ui, peraí, galera, o negócio foi em vez de vir. Olha só. Estão vendo aqui que o parágrafo, ele se dividiu aqui em 3 partes? Então, é disso que a gente está falando. Se, ó, parte 1, parte 2 e parte 3. Então, eu posso dividir, geralmente eu divido meu parágrafo introdutório em 3 períodos. Períodos são conjuntos de orações, orações são frase com verbo, frase é todo o conjunto de palavras que possui sentido. Bem, ensino fundamental. Ok, porque é assim que a gente trabalha. Voltando até os primórdios da humanidade. Beleza?
Então, o período ele pode ser longo ou curto, tá certo? E eu estou mostrando o parágrafo normal. O parágrafo introdutório ele tem suas particularidades. A finalidade inicial é situar o leitor, né, no texto. Então, quando eu começo a ler um texto, o que eu quero já encontrar na dissertação argumentativa? Tua tese, eu quero que você fale um pouquinho já alguma coisa relacionada ao tema, a frase, tema, proposta. E daí, ó, vamos começar a desenvolver o teu texto, tá bem? É extremamente necessário que o teu texto seja claro desde a introdução. Desde a introdução, você já seja claro, objetivo, obrigada de nada, bem? É interessante citar o tema neste momento, então é isso que eu falei. A frase tema, ela precisa ter indícios ali no texto, ela precisa estar presente no teu texto. Isso pode ser na introdução, no desenvolvimento, mas se você conseguir colocar na introdução, ótimo, perfeito, já ajuda muito, tá? Já significa que você está sendo coerente com o tema, tá? E pode evitar o tangenciamento. Nessa aula não, mas em uma aula próxima, nós iremos falar sobre tangenciamento e divulgar o tema, né? Quando a gente começar a falar sobre as competências isoladamente, tá bem? É essencial apresentar a tese neste momento. Por favor, a tese. O teu posicionamento sobre o tema precisa estar linda, maravilhosa, explícita lá, tá? Quanto mais explícita, melhor. Posso botar implícita? Meu amor, você pode tudo. Só não sei como é que vai ser na avaliação, né? Então, poder, vocês podem. Na avaliação, já não sei muito bem como é que fica, tá? Então, tem que ser o máximo explícito, o máximo claro. Até o que você acha óbvio, você tem que colocar. Por quê? Porque você tem que entender que o teu leitor, você vai criar aquela imagem do teu interlocutor, né, como a gente falou lá no início, mas o teu leitor, você não sabe gênero, você não sabe classe social, você não sabe escolaridade, você não sabe a religião. É como se fosse uma pessoa ali meio que em branco, tá? O teu leitor que é o teu corretor. E aí, você tem que levar em consideração que você tem que ser claro, objetivo, estar dentro do tema, porque a correção ela também não é feita de qualquer jeito, existe uma série de orientações para que essas correções ocorram. Então, você precisa ser óbvio, traga o óbvio para o texto também. Não ache que o teu corretor sabe de tudo que você está falando ali. Então, não é meia palavra, não. Esquece a história de meias palavras, para bom entendedor, meia palavra basta, mentira. Na redação, na tua produção textual, tem que ser claro, objetivo e trazer até o óbvio, bem? Gleison. Ai, ai. Pode haver, mas como é que isso pode acontecer? Quando você não deixa claro, Demétrio. Tem que trazer os detalhes, tem que ser detalhista mesmo, Clara. Quero trazer. Agora, vocês sabem que a galera também tá bem ocupada, assim como vocês, né? Tá todo mundo assim, ó, né? Camille tirou notas boas, Gabi também tirou uma nota interessante. Tem uma galera que tirou notas boas, é interessante trazê-los sim. Vou tentar articular isso, gente, mas é aquela coisa, né? Agendas. A maioria deles já entrou em cursos superiores. Então, a gente tem aqui também um pessoal que é egresso que está conosco. Ai, tempo é quase inexistente, deixa eu... Tá complicado, mas eu sei que articulando direitinho dá certo, viu? Dá certo sim, eu quero muito trazer esse pessoal, para eles falarem sobre as experiências deles e tal, até sobre o momento de fazer a redação em si, porque precisa exercitar, gente. Eu posso dar 500 aulas aqui de redação, e se vocês não exercitarem, não vai dar match, tá? Precisa exercitar. Produção de texto é exercício, é igual um músculo. O cérebro, gente, ele é igual um músculo, você precisa exercitar ele, tá? Vamos lá.
Então, basicamente, a gente tem uma equaçãozinha aqui, ó, que é o quê? A introdução ao tema, deixa eu circular lá, mais, eita, a caneta que não quer funcionar. Funcionou. A introdução ao tema, mais a defesa da tese, vai dar um parágrafo introdutório. Então, vamos continuando aqui. Mesmo texto lá das escolas, que a gente falou lá no iniciozinho. E o tema, modelo escolar vigente e como a tecnologia pode auxiliar a escola, tá? E aqui foi o parágrafo introdutório que o autor construiu. Isso, por isso o desafio. Por isso o desafio, porque aí a gente está falando de um desafio nível rede, né? É diferente de um trabalho de formiguinha que a gente também faz. Mas, assim, a nível rede, eu acho que fica mais organizado, fica melhor. Então, é muito bom que vocês participem, tá? A gente vai fazer ranking na escola também. Beleza? Continuando. O modelo escolar está em crise. O cara já entrou com a tese dele lá. Pá, está em crise. Ele já entrou com uma afirmativa. Está em crise, ponto. Porque ele é desses, tá? E vocês podem ser desses também, porque isso é uma forma de introduzir. A estrutura monolítica criada para satisfazer as demandas de uma economia industrial se tornou obsoleta e hoje se debate para permanecer ativa e relevante em um contexto social que, embora valorize a educação como direito e patrimônio, não suporta a ideia de aulas longas e monótonas, nem vê muito valor em diplomas. Eita! A maioria dos professores está sobrecarregada, mal remunerada e desmotivada. Sem plano de carreira que valorize o aprendizado e a relação com a classe. É uma realidade? É. Isso acontece com outras profissões? Sim. Então, sigamos. Processos comerciais travestidos de metodologias de ensino padronizam disciplinas e avaliações, transformando muitas instituições em centros de adestramento, preparatórios para determinados exames ou necessidades operacionais de mercado. O cara botou furando, né? Mas é a opinião dele. E eu tenho que fazer o quê com a opinião dos outros? Respeitar, porque nós é desse. Não é isso? Mas vamos ao que interessa. Ele tem um tema lá, modelo escolar vigente, como a tecnologia pode auxiliar a escola. Um tema bem aberto, né? Lembrando que isso aqui é um artigo para uma revista, tá? É um pouquinho diferente de uma dissertação argumentativa escolar. Quer dizer que se vocês pegarem esse tema, vocês não podem se posicionar dessa forma? Não falei isso, tá? O que muda é que, tipo, o texto dele é mais longo, ele traz mais detalhes, mas vocês podem sim se posicionar. Gente, uma pergunta que sempre me faziam. Não, isso é um parágrafo, esse é o parágrafo de introdução dele. Tá? É só a introdução desse cara. Eu já trouxe nível hard para vocês, porque eu sou dessas. Então, vamos lá. Olha só. O que vocês precisam observar aqui? Ah, tá, desculpa, uma dúvida, né, que o pessoal sempre traz para mim, desde que começou aí a ter esse atual governo federal, né? Professora, mas e se eu não concordar com um ponto lá citado sobre o governo federal? Ué, discorda. É a tua opinião, é a tua tese. O que o corretor quer é saber se você consegue apresentar ela e justificá-la, embasar, argumentar, até mostrar que você sabe do que você está falando, que você tem autoridade para falar do assunto. É isso que o corretor quer, é isso que a banca quer, independente de que banca seja, quando se fala em dissertação argumentativa. Ele quer saber se você sabe falar sobre o tema e se seus argumentos são realmente consistentes. E é por isso, gente, que nós não podemos deixar de nos posicionar, seja qual for a questão, a situação. Mas a gente também tem que ter em mente que precisa estar muito bem informado e formado sobre diversos temas. Então, ler muito, ver notícias, assistir muito filme,
O que der para você fazer, o que for do teu agrado, faz. Mas se informa, tá? Mantenha-se informado sempre, tá? Olha, explicando, falando, vocês vendo eu falando assim na aula, pode não parecer simples. Mas quando vocês começam a colocar em prática isso, vocês vão ver o quão simples é. Porque nada mais é do que ser cidadão. Do que começar a ver, olha só, um monte de lixo na rua. De quem é a responsabilidade? O que eu acho sobre isso? E aí, galera? Tem como fazer proposta de intervenção. Tem como fazer proposta de intervenção. Todo tema tem como fazer proposta de intervenção. Todo tema proposto. Até hoje eu não encontrei nenhum que não tivesse como fazer. Tá? Sempre tem como fazer proposta de intervenção. E aí, galera, sobre essa pergunta aí, lixo na rua, responsabilidade de quem? Olha, Josia já foi metendo louco. Todos nós. Das pessoas, sociedade. Por quê? Do município e dos habitantes. Ó a pessoa completando aqui o babado. Lucas! Ó, o Lucas já fazendo um raciocínio mais bem construído. De todos, mas principalmente dos que sujam. Que não eram para fazer isso. Arná, a sociedade joga lixo nas ruas. Olha uma boa, olha uma afirmação que daria uma ótima tese ali afirmativa. Tá? Então, é começar a pensar. São situações básicas que a gente já começa a exercitar o nosso cérebro. A começar a opinar. Isso é um exercício super básico. E é ser consciente quanto a esse exercício. Boa, Caio, ótima, Estevam, porque as pessoas não jogassem, se as pessoas não jogassem lixo na rua, jogassem nos lugares certos, não teria lixo em tudo que é canto, porque é uma coisa que afeta todos, então todos têm seu pedaço de culpa no caso do lixo. Menino, só vejo. Pode falar, Lucas. E pior que tem gente que, tipo, suja e acha limpo porque tá sujo, né? Nem limpo. Será que você me entende? Né, não? Peguei a visão, Lucas. Então, olha só, eu sempre fico pensando, quando sai aquelas questões assim, os bueiros estão entupidos, culpa da gestão pública, então, né? Porra, até tem, mas se eu tenho 1.000 pessoas numa cidade pequena, né? Eu tenho 1.000 pessoas numa cidade e 1.000 pessoas resolvem jogar lixo na rua, a culpa é da gestão pública? E aí, meu povo? Vou dar um de opositor aqui agora. Aí tem aquele pessoal que diz, sim, porque não tira o lixo. Mas é complicado, né? Então a gente já começa a pensar em ação-reação, a gente começa a pensar em todas as possibilidades. Adorei vir aqui do contra, porque a gente é assim mesmo, a gente diz um negócio, aí o outro vai e diz, e fica nessa resenha, e por isso que a nossa amizade é ótima desse jeito. Aqui, vocês estão colocando como que isso afeta o meio ambiente. Então, é pensar em causas e consequências, pensar em responsabilidade, tudo isso. E dá para fazer esse tipo de exercício sempre. Criar o hábito de pensar, de ver as coisas no nosso cotidiano, os problemas, e se posicionar e começar a pensar, e pensar também em quem resolveria, como se resolveria. Gostei muito da fala aqui de Gleison, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro de quem foi, mas deixa eu ver. Achei, é Gleison mesmo. O governo deve conscientizar os moradores da região para que não haja mais danos. Então, assim, a gente pode construir isso muito melhor.
Porque seria por meios educacionais, educativos, né? Então, ó. Ai, ótimo, Estevão, também. Agora a gente deu uma tangenciada, tá vendo? A gente tá falando sobre lixo. Aí, já que tá falando em lixo, desculpa aí. Mas aí em Guarabira tem algum canto de reciclar bateria? Negócio de posto Meu de filho bateria. vivo procurando isso, não encontrei até hoje. Tem um aqui, mas eu não vou jogar no lixo por causa disso, né? Mas teve um tempo que tinha uma coleta numa farmácia e aí fechou. Gente, é lixo, né? E lixo eletrônico, ele é muito mais perigoso. Vocês já viram isso com a tia Ilza. Que eu lembro que ela já falou sobre isso, inclusive, num evento que eu participei junto com ela. Na escola, ano passado. Pois é. Tem memória, que lindo. Então, gente, olha só. Olha quantas opiniões, olha quantas coisas vocês colocaram legais numa simples pergunta. E aí o exercício é esse. É estar sempre movimentando o teu cérebro para pensar nisso aí, tá? Acho que a própria população deve se conscientizar, mas nunca se conscientizam. Se um se importa, cinco ajuda a degradar, é por ignorância do povo. Às vezes não dá nem para falar por falta de conhecimento. Acho que é isso. Isso, realmente. Ótimo raciocínio, Demetrio. E aqui a gente já tem quase um parágrafo que você poderia colocar numa redação, só melhorando, tá? Só uma escolha vocabular e algumas usos de conjugações e tal, conjunções, desculpa, e ia ficar perfeito. É interessante haver lista reciclável, pode separar coisas que reciclam ou não, além de poder haver placas conscientização com multas para quem infringir a lei. Temos aqui um embrião de proposta de intervenção, muito bem, Gleison. Eu me lembrei do que Marcelo falou sobre desenvolvimento sustentável. Amo as aulas de Marcelo, não estou tendo tempo de assistir. A gente tem o código ambiental, tá? E aí entra a questão de estudar documentos oficiais, tá? Que a gente também vai ver isso em próximas aulas. Mas vamos voltar aqui para o nosso parágrafo introdutório. Gostei muito das colocações de vocês, é muito importante. E todos vocês são capazes de fazer esse tipo de exercício, tá? Então, ó, o que vocês têm que ver? A tese do cara aqui, que vocês já disseram que ele veio com tudo. Aí aqui começa o desenvolvimento, ó. Nessa partezinha azul, tá vendo? Aqui ele já coloca... Deixa eu marcar aqui pra gente. Aqui ele já coloca alguns itens para que, em base àquela tese, por que o modelo escolar está em crise? Porque existe uma estrutura monopolítica, porque a maioria dos professores está sobrecarregada, porque os processos comerciais travestidos de metodologia de ensino padronizam disciplinas e avaliações. Tá bom? Isso tudo tá embasando o quê? Esse início aqui, tá? Eita, lerei. Esse início aqui. Toda essa parte em azul, ela começa a dar sentido, a explicar a tese dele, essa afirmação forte dele. Ótima sugestão. Ótima sugestão. Agora, eu acredito muito em sujou, limpou. Sabe? Sabe aquele processo que a gente faz na escola com vocês? De, sujou a sala. Só sai quando arrumar a sala e limpar. Lembra? E ainda ficava na porta. Tamborete de forró na porta com um monte de aluno. Ai, clássico. Ai, meu Deus, se não respeitasse, tava ferrado. Gleison, você que quer ir para o meio militar, o negócio é assim, ó. Um faz besteira, o pelotão inteiro paga. Do almoço vocês queriam, estão com saudade, né? Sim, gente, vamos entrar aqui nos tipos de introdução. Vamos correr que a aula tá acabando. Meu Deus. Mas a gente precisa desopilar um pouquinho, porque é muito tempo a aula. E aí, se a gente ficar só no conteúdo, vocês vão sair daqui tantãs. Então, não é isso que nós queremos. Nós queremos que vocês tenham boas lembranças desses momentos, que vocês interajam, que a gente consiga realmente aprender e lembrar que aprender é divertido. Cansativo, mas divertido.
Minha nossa senhora. Vou nem comentar. Vamos lá, gente. O que é essencial, o que tem que ter na introdução, recapitulando. Ela é o início de tudo, então você tem que situar o leitor no texto, gente, e sempre lembrar. Tu tá escrevendo um texto para alguém ler. Então, se alguém vai ler, você tem que ser claro, objetivo, explícito em tudo. É a porta de entrada do teu texto. Digamos que você fosse publicar o teu texto numa revista. Se você não faz uma introdução interessante, o teu leitor vai pular para a próxima página, né? Acontece. Contextualizar o tema. Ao final da introdução, é interessante que o leitor saiba sobre o que você está falando. O tema que foi proposto, aquela frase, tema lá, babadeira, que sempre vem em todos os processos seletivos. Apresentar a tese, então, destacar o seu ponto de vista sobre o tema que será defendido em todo o texto. Então, vamos lá. Vamos começar com os tipos mesmo de introdução, porque o tempo é curto. Bebam água, é importante, tá? Manter-se hidratado, não quero ninguém reclamando de desidratação. Vocês estão em casa, vocês não estão na escola, dá para pegar um copinho d'água e tomar, tá? Vamos lá, galera. As produções precisam apresentar os termos que compõem a frase tema ou enunciado tema em sua estrutura. Então, podemos iniciar o texto definindo um ou mais termos que estão em uso. Então, vacilo na redação 2020. Se no texto motivador tinha um texto definindo estigma, não vai começar a introdução definindo estigma. Entendeu? Entendeu, povo? Tá? Então, tipo, eu quando li o tema, eu falei, meu Deus, os meninos não vão saber o que é estigma. Meu pai, quando eu tive acesso aos textos motivadores que tinha lá a definição de estigma, eu fiz assim, saiu um peso das minhas costas. Mas eu vi muito texto que trazia a definição de estigma. Então, lembre-se, o texto motivador, ele vai te auxiliar. Em alguns momentos, você pode utilizar alguma coisa do texto motivador, mas evitem. Só que se tem um texto definindo um termo, você não vai trazer essa definição para o teu texto. Primeiro, que não é relevante, já que a banca já te disponibilizou essa informação. Segundo, sabe aquelas 30 linhas? Às vezes você perde tempo colocando uma coisa que não tem que nem para quê, e aí lá no final falta linha. Quem nunca, né? Por isso que é interessante a gente treinar produção textual para evitar essas coisas. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe um teminha para vocês e trouxe esse tipo de introdução. Custo individual e social, consequências da evasão escolar na educação básica brasileira. Então, foco numa coisa, que eu quero que vocês saiam dessas aulas que a gente tem afiadíssimos. Galera, palavra-chave, tá? Aqui, ó, custo... Eita, foi toncho não, né, fia? Nem foi. Ô, risco reto. Faça outro desse. Foi troncinho, né, povo? Acontece. Vamos lá. Ó, custo, tá? Então, você vai pensar já numa questão já monetária, econômica, te traçou uma linha já, né? E olha, outro ponto essencial, galera. Consequências. Lembra? Causa, consequência. Se a frase tema vier assim, causas da evasão escolar na educação básica brasileira. A linha argumentativa que você deve seguir é diferente de consequências. Então, muitas vezes, você pode saber sobre um assunto, olha só, a questão da evasão escolar é o assunto, é algo grande, tema é um recorte, que ele pode trazer vários assuntos, tá? O que acontece?
O recorte aqui não quer que você fale da evasão escolar em geral, não quer que você fale das causas, quer que você fale das consequências. Quando vocês, candidatos, não entendem isso, acontece o quê? No mínimo, tangenciamento, quando não fuga, tá? Certo, Lucas? Tá bem? A internet caindo é normal. Vai ficar gravado, vou disponibilizar para vocês. Beleza? Porque não basta ter overdose de mim na terça-feira. Eu ainda vou disponibilizar os vídeos para vocês assistirem depois. Oh, Jesus. Vamos lá, gente. Então, foco nisso aqui. Frase e tema, ela vai te dar palavras-chave. Quando não vem essas palavras-chave, eu, particularmente, como produtora textual, eu sinto uma certa dificuldade, porque não há uma delimitação. Então, eu posso seguir uma linha de raciocínio que não esteja totalmente adequada ao que a banca queria. Mas, às vezes, é porque faltou essa delimitação no tema. Colocar palavras-chave, causa, consequência, relação. Você pode ter muitas palavrinhas que são chave para a tua argumentação, tá certo? Ano passado, eu pensava muito sobre isso. Ou abandono ou economia, né? Porque era uma pauta que estava em alta. Mas aí, foi uma pauta que foi citada, mas que não estava tão em alta, mas, veio, né? É isso. Mas muita gente tangenciou. Muita gente, vocês não têm noção dos textos que eu li, assim. E muita gente falando assim, fugindo mesmo, né? Trazendo situações e trazendo relatos, sabe? Porque eu acho que também se relacionou muito com o que as pessoas estão sentindo nesse momento de pandemia, né? Muita gente está tendo problemas psicológicos, tal. Mas a ideia era o estigma, né? E aí também eu fiquei muito em dúvida se eles iam ser pontuais quanto a conceitos mais da medicina mesmo, né? Ou se eles iam ser mais abrangentes. Pelas pontuações eu vi que eles foram um pouquinho mais abrangentes, tá? Vamos lá. Evasão escolar é o nome dado à ação preocupante onde jovens abandonam os estudos e passam a priorizar outras atividades, seja de lazer ou de trabalho. Essa atitude gera grandes perdas econômicas e sociais de curto a longo prazo, impossibilitando ao indivíduo o desenvolvimento de empregos que demandam melhor formação e, consequentemente, rendem melhores salários. Olha só, gente, a criatura já trouxe aqui de cara a definição, né? Que é evasão escolar. Aí aqui, ó, ela já foi falando das consequências. Porque esse cara maravilhoso. Ele é maravilhoso. Por que ele é maravilhoso, gente? Olha só, ele já trouxe o debate sobre custos e consequência. Ó. Ele falou sobre economia, já foi citando aqui, e dessa introdução, ele já tem como fazer 2 parágrafos de desenvolvimento lindo, maravilhoso, fazendo recortes aqui. Então, sobre o custo, né, as perdas econômicas e sociais, e as consequências, né? Desenvolvimento, emprego, então, mercado de trabalho e a questão de salário, né? Ele trouxe toda uma contextualização, ele deixou bem claro a questão da definição do que é evasão escolar, escolheu esse termo para definir, e aí ele já foi embasando. Perfeito. Eu só tenho a dizer que redondinho, padrão, E eu quero ver vocês nesse nível aqui, minha gente. Desse nível para cima, porque é isso. Vocês são mais do que capazes. Eu acredito em cada um de vocês, tá? Vamos continuando. Agora a gente vai entrar na introdução por alusão ao resgate histórico. E a gente tem o quê? Um caminhão passando, porque é isso. A aula remota é assim. Aproveitar para beber uma aguinha, porque, igual vocês disseram, melhor uma pedra no caminho do que 2 nos rins, né? E é isso. Continuemos, pois. A gente vai chegar nessa parte aí, João Vitor.
Os argumentos históricos possuem grande validade no repertório argumentativo. Os fatos históricos precisam ser de fácil conhecimento e reais, acompanhados do ano, século ou período. É você fazer uma retomada histórica bonitinha lá, linda, maravilhosa, tá? E com fatos que sejam de conhecimento nacional ou internacional, porque não adianta a gente colocar um fato histórico de Alagoinha, Guarabira, Mungu, enfim. A gente precisa de fatos de grande repercussão para que seja melhor. Depende de como você contextualizar, Estevão. Depende de como você contextualizar, tá? Mas quanto de maior conhecimento, seja qual for o argumento, melhor. Se não é algo muito conhecido, fica mais complicado, entendeu? Vamos dizer que eu esteja falando sobre racismo e queira trazer o belíssimo fato, só que não, de que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. É um fato histórico? Um fato histórico. Posso colocar lá o ano bonitinho. Quem fez, né? Não vale nem isso. Mas, e posso justificar que o racismo, ele está tão presente na nossa sociedade por conta dessa abolição tardia e mal estruturada. Ai, gente, dá tanto pano para manga, pena que a gente tem que seguir, né? Não. Ai, não aguento. Continuemos, pois. Mesmo tema, tá? Mesmo tema. Guilherme, a mente faz assim. Mesmo tema, beleza? Em meio à Revolução Industrial, fato internacionalmente conhecido, entre os séculos 18 e 19, muitos adolescentes trabalhavam junto às suas famílias para garantir o aumento na produção e estabilização dos empregos e rendas. Essa era uma das razões para a evasão escolar. No Brasil, a falta de desenvolvimento econômico é um dos fatores que causam o abandono das escolas, pois os jovens entram no mercado informal de trabalho. Porém, essa ação atrapalha a busca por uma condição de vida melhor no futuro. Olha que outro parágrafo introdutório, redondinho, padrão, bonitinho, perfeito. Me disse, não é? Tá, meu povo? Então, né? Vamos aqui aos pontos. Pontos, porque eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Bem? É você já ir trazendo, já chutando a porta e mostrando seu posicionamento e tudo mais. Olha só, galera. Aqui, ó. Revolução Industrial, fato conhecido internacionalmente. Belezinha, né? Trouxe aqui século. Já colocou na temporalidade, muito bem colocado, bem? E aí, ó, olha o verbo, como é que tá o verbo conjugado no passado. Tô falando de fato histórico, como é que tem que vir os verbos nesse período passado. Lembram-se disso, porque competência 1, domínio da norma culta padrão da língua portuguesa. Então, se eu estou falando de algo que aconteceu, era, foi, tá? Nada de colocar no presente. Aí, aqui, ó, houve a ruptura. Parou de falar do fato histórico dessa retomada. Começou a contextualizar no atual. Tá bem? E aí, ó, quais os fatores que causam o abandono? Então, ele não seguiu para consequências, ele foi botando um pouquinho de causas. Se ele coloca isso de uma forma bem redondinha, bem amarradinha, tá correto. O que não pode? Colocar causas o texto inteiro e esquecer das consequências. Pegou? Pegou a visão? Pegou? Me pegou? Por favor, me digam que pegou. Me digam que entenderam. Se não entendeu, me digam também. A gente agradece. Drama? Não. O Globo tá perdendo. Então, gente, olha só. O tema
ele fala sobre consequências da evasão escolar. O autor, aqui na introdução, colocou sobre as causas, né? Os fatores que causam a evasão escolar. Está incorreto? Não. Por que não está incorreto? Porque ele colocou isso na introdução e, por raciocínio lógico, causas geram consequências. O que não pode, o que está vedado na redação que tem a temática consequências? Você passar o texto todinho falando sobre causas. Se o tema fala consequências de algo, se você passou o texto todinho falando sobre causas de algo, você tangenciou, no mínimo. No mínimo, tá? E aí a competência 2 cai. Belezinha? Posso seguir? Olha só. Falei sobre causa. Onde essa pessoa trouxe a consequência? Essa ação atrapalha a busca por uma condição de vida melhor no futuro. Concluí o parágrafo e ainda trouxe aqui, chutando a porta, a consequência da evasão escolar. Que é o quê? Atrapalha a busca de uma condição de vida melhor no futuro. Amarradinho, redondinho, minha gente. Pense em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas produtivas. Mas claro que o restante desse texto, ele é muito bem construído, tá? Ai, meu Deus, não vai dar tempo. Introdução por questionamento ou perguntas retóricas. Esse aqui é perigoso, mas é legal. Eu acho... Eu gosto de flertar com perigo. Eu acho interessante. Por que, Gleison? Acorde. A introdução por questionamento ajuda a motivar o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. O essencial é responder ao questionamento feito, então esse é o ponto. Tem gente que coloca um questionamento lá e não responde. Isso dá problema. Essa pergunta pode vir no início da introdução e ser respondida nela, ou no final e ser respondida no desenvolvimento. Nunca de verdade. Deixe um questionamento sem resposta, porque isso aí vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque você não está sendo coerente, você está deixando uma pergunta sem resposta. É como se você não concluísse o raciocínio que você começou a desenvolver, tá? Estevão, é processo. Produção textual, domínio de produção textual é processo. Então, meu amor, a gente vai trabalhar para que quando você for fazer qualquer processo seletivo, seja ele Enem, concurso público, vestibular, enfim, você seja nota 1000. Se não 1000, quase 1000. Porque a gente sabe a dificuldade que é conseguir um 1000, né? E vamos de caminhão, porque caminhão é necessário. Mesmo tema, porque aqui a gente mostra que dá. Tá? Dá para pegar o mesmo tema e fazer vários tipos de introdução. A evasão escolar é uma problemática recorrente no Brasil, então é frequente. Nesse sentido, deve-se entender que esse transtorno social tem diversas causas e os resultados negativos em relação ao crescimento e desenvolvimento econômico da população em geral e do indivíduo que faz tal escolha. Qual escolha? Evadir-se da escola, parar de estudar. Então, quais motivos levam os estudantes ao abandono da vida escolar na educação básica? Colocou no final, tem que responder aonde? Parágrafo do desenvolvimento. O seguinte, tá? Oi. Agora você vê a mente subjugada. Te domínio. Apertei errado. Turbão. Olha só. Mas, rapaz. Fui abrir o jogo, tava no... Deu enter e o botão tava no lugar errado. Acontece nas melhores famílias, né? Vamos lá, galera. Introdução por contextualização atualiza o leitor sobre como está a problemática do tema no Brasil contemporâneo. Dessa forma, são apresentados dados atuais, citam-se cidades e locais onde a problemática está presente e destaca-se por que esse problema precisa ser enfrentado. Porque a gente tem que resolver
tá? Então, vamos lá. Qual o tema? O mesmo, porque a gente é desse. A gente mostra que é possível, tá bem? Vai ser o último, a gente continua na próxima aula, que a Elza já está chegando, tá certo? Vamos lá. Podemos perceber que, diante da atual realidade social, contextualizar, gente, dizer como é que está a situação atual, ó. E foi bem claro, ó. Diante da atual realidade social. Atual, presente. Totalmente oposto ao que a gente viu no histórico, tá? A evasão escolar, apesar da diminuição com o passar dos anos, porque, acreditem ou não, o negócio era pior. Agora, eu acho que eu consigo ser ouvida. Acreditem ou não, a questão da evasão escolar era muito pior, sem todo o programa social, sem todas essas questões que a gente vê incentivo ao estudo, que estava ocorrendo até anos anteriores, coisa que não tem acontecido tão bem atualmente, diga-se de passagem, porque eu não sou obrigada a guardar minha opinião para mim, é uma das grandes problemáticas educacionais do nosso país. Entretanto, contudo, todavia, segundo dados do IBGE, há 1,3 milhão de jovens de idade escolar que abandonaram as salas de aula, o que demonstra severas consequências para o desenvolvimento do país. É imprescindível reverter a situação para que os jovens brasileiros possuam melhores condições de vida. Olha que legal, olha que bonitinho. A criatura já começou aqui dizendo, diante da atual realidade social do Brasil, no Brasil, e aí foi falando sobre evasão escolar, e aqui já jogou uns dados. Dados são importantes, quando verdadeiros, tá, gente? Não criem dados, obrigada de nada, porque isso pode dar problema, porque o teu corretor pode ir lá investigar o teu dado. E aí o corretor vai e descobre que veio de onde? Das vozes na minha cabeça. Então, das vozes da sua cabeça não não dá para, não tem como referenciar, tá? Então, não criem dados percentuais. Obrigada. Então, aqui, ó, aqui, já traz aqui a questão das consequências, né? Ele já qualifica qual o nível dessas consequências severas, né, negativas. E aqui já traz logo uma sugestão aqui de como que ele vai inserir a proposta de intervenção lá no final. E isso é um texto coeso. A pessoa já, na introdução, já começa a sugerir intervenção, que é necessário. Claro que isso, gente, não constitui uma proposta de intervenção. Isso aqui é só uma sugestão de que ele vai propor. Então, o corretor já esperei. Proposta de intervenção desse candidato aqui. Estou aguardando, acho que vai ser boa, viu? Entenderam, gente? Então, a tua introdução, ela precisa ser algo chamativo, ela precisa estar bem construída para que o teu corretor já sinta firmeza no que você vai falar durante o texto. Então, tenham esse cuidado de construir muito bem, de trazer toda essa interação, tá certo? Seguinte, galera, vamos fazer um combinado aqui. A gente vai parar, slide 21. Eita, até a ponta do lápis quebrou. Lá na nossa introdução por contextualização, tá? Na nossa aula de propulsão de amanhã, porque tem aula comigo, minha gente. Vocês estarão comigo para a gente continuar e concluir os tipos de introdução, porque já ajuda também nesse processo argumentativo, tá dentro das habilidades que a gente precisa trabalhar no processo de propulsão, e aí eu gravo o restante da aula, disponibilizo para quem não teve como assistir, ou para quem estava com problema na internet e tal. Beleza? Combinado assim? Me deem um ok ou um não ok, por favor. Obrigada de nada.
E aí, na próxima aula, eu continuo. Vou parar por aqui a gravação, para a alegria da nação, tá certo? E é isso.